Tarde a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva de apresentação dos novos atletas do Atlético Paranaense. Antes de começar, convidaremos para compor a mesa os atletas. Brian Garcia. Marlos. Hugo Moura. Vitor Bueno. Matheus Fernandes e Pablo. Pode ficar. Também convidamos o diretor executivo de futebol, Ricardo Gomes, que fará a apresentação de todos e entregará suas respectivas camisas para fazermos as fotos oficiais. E a última foto, antes de iniciarmos. Só positivo, por favor, pode ser? Para fechar todo mundo assim com o escudo aqui, mostrando isso. Olhando para mim. Ótimo. Convidamos os atletas Brian Garcia, Marlos e Hugo Moura para permanecerem para a primeira parte da entrevista. Os atletas Vitor Bueno, Matheus Fernandes e Pablo participarão da segunda parte da entrevista.
Passo a palavra ao diretor executivo de futebol, Ricardo Gomes. Bom, boa tarde a todos. Foram seis jogadores de alto nível, reforçando o Atlético que o ano promete pela qualidade dos mesmos. E esperamos, depois das colocações dos mesmos, a formalidade ela é necessária, mas eu acho que eles ficam mais à vontade dentro do campo, e para deixar eles mais tranquilos, Brian, Marlos e Hugo ficam com a palavra. Vamos abrir as perguntas dos jornalistas credenciados. O primeiro a perguntar é o Robson de Lázari, da Rádio Transamérica e da Rede Massa. Olá, boa tarde a todos. Minha pergunta, primeiro, para o Marlos e para o Hugo Moura. Queria que o Marlos falasse desse retorno dele aqui ao futebol paranaense, né? O futebol brasileiro, depois de mais de uma década da Ucrânia. Qual que é o sentimento para você que nunca escondeu, que tinha uma paixão de infância pelo Atlético, mas começou a carreira no maior rival, de ter essa oportunidade de agora vestir a camisa que você sempre sonhou? O que você imagina para essa temporada e que você tem inicialmente o contrato com o Furacão? E para o Hugo Moura, a tua passagem pelo Curitiba, apesar do time ter ido muito mal naquele ano, deixou uma impressão muito boa. Você é um jogador que entende que pode atuar melhor até como número 1 ali à frente da linha de zagueiros, como primeiro volante, ou acha que tem até uma possibilidade maior de avançar mais, jogar um pouco mais à frente ali no meio de campo? Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Respondendo sua pergunta, para mim é uma enorme felicidade de poder estar fazendo parte desse projeto, de um clube tão grande como o Atlético Paranaense. Eu sempre sonhei, né, em vestir essa camiseta, sempre sonhei em vestir as cores desse clube, não é novidade para ninguém. E como eu já disse, eu estou muito feliz, estou muito contente, minha família também. Foi difícil para mim ficar esse tempo todo fora, em outro país, em outro tipo de futebol, mas... E também já gostaria de agradecer ao clube que eu vim também, que foi um clube que me mostrou para o futebol mundial, que me deu todas as opções que eu tive para poder fazer aquilo que eu mais amo. E acredito que agora eu me sinto hoje no futebol completo, né? Porque eu consegui realizar todos os meus sonhos, esse era mais um deles, e acredito que com dedicação, com trabalho, eu vou conseguir dar retorno e felicidade para todos aqueles que acreditaram em mim. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar podendo vestir essa camisa do Atlético, um clube que abriu a porta para mim. E o que aconteceu no passado, acho que tem que ficar no passado. E fico muito feliz de estar podendo agora vestir essa camisa pesada que é do Atlético. Gosto de jogar de primeiro volante, saindo um pouco mais do que o professor escolher. Mas quero mostrar que estou muito feliz aqui. Que seja uma grande temporada para todos nós. Perguntas da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Oi, meninos, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde ao Ricardo Gomes também. A minha pergunta é para o Marlos. Marlos, você tem dimensão do que significa para a torcida do Atlético essa sua contratação? Para o clube, para a história do Atlético, você consegue mensurar o que representa isso dentro, né,
da história do clube. E uma pergunta para o Brian Garcia também, ele está chegando, né, depois de uma negociação aí que demorou um pouco para ser concretizada, com a oportunidade de jogar no futebol brasileiro. Como que ele vê essa oportunidade, ele tão jovem, né, apenas 20 anos, de poder jogar por aqui no Atlético e no futebol brasileiro? Olá, Monique. Eu acredito que antes de eu entender a dimensão que existe em jogar nesse clube, porque eu sempre soube da história do Atlético Paranaense, eu acredito que as pessoas têm que entender a minha dimensão, o sentimento que eu, nesse momento, estou sentindo, o sentimento que eu tenho em poder vestir essa camiseta. Eu sei que às vezes pode ser clichê de jogador de futebol dizer que está muito feliz em vestir a camiseta e tal, mas o sentimento que eu tenho realmente é muito forte, um sentimento que não tem explicação. Óbvio que eu sei da grandeza do clube, óbvio que eu sei de toda a história do Atlético Paranaense, e eu gostaria também que as pessoas entendessem o meu lado e saber da emoção que eu estou sentindo, de tudo que eu abri mão, né, de poder estar aqui. Foram anos fora e para mim eu não me via em outro lugar a não ser aqui. Então é um sentimento muito especial e quero aproveitar cada momento e tentar fazer história dentro desse clube. Buenas tardes. La verdad, respondiendo a su pregunta, la verdad que me siento contento de haber llegado después de una larga transferencia. Me siento contento de haber llegado aquí al Paranaense. La verdad que sí me siento contento de estar aquí. Bueno, pues a dar lo mejor de mí y me siento feliz, la verdad. Perguntas do Thiago Ribeiro, da RPC. Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindo todos aí ao Atlético. A minha pergunta vai para o Marlos e a outra para o Brian Garcia. Marlos, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não teve a oportunidade de te acompanhar nesses 10 anos aí, né, praticamente na Europa. Eu queria saber qual que é o Marlos que volta para o Brasil, porque a gente se lembra de você no Coxa, lembra você muito também no São Paulo, naquele time super campeão, mas qual que é o Marlos, digo, em termos de fisicamente e tecnicamente? Quem que é o Marlos que hoje vai vestir a camisa do Atlético? E para o Brian, o que ele está achando da cidade de Curitiba, se ele já está se adaptando bem à cidade, a esse novo país e também aos companheiros nesse pequeno tempo aí que ele teve para treinar ainda no Atlético. Valeu. Muito boa tarde. O Marlos que volta hoje para o futebol paranaense e o futebol brasileiro, um jogador realizado, onde tentou conquistar todos os objetivos de vida que um jogador de futebol possa ter. Sou muito satisfeito com a minha carreira, com tudo que eu conquistei, e ao mesmo tempo um jogador com uma motivação extra, né? Que eu vim para cá sabendo das minhas obrigações, sabendo daquilo que são as minhas funções, e eu estou extremamente motivado, um jogador que vai tentar dar tudo e tentar o máximo do profissionalismo possível para ter bons resultados. E se alguma pessoa pensa que eu vim para cá para poder descansar, alguma coisa assim, está muito enganado, porque eu vim muito focado, motivado para que esse clube possa ganhar tudo esse ano. La verdad, al llegar aquí venía con un poco de nervios, sí, pero llegar aquí a Paranaense, la verdad que mis compañeros me recibieron de buena manera, todos me dan la confianza en los entrenamientos, estoy mejorando cada día y la ciudad me parece lo poco que conozco muy bien, todo bonito, espero conocer un poco más. Perguntas do Diogo Souza, do 12 Esportes. Opa, boa tarde a todos. A primeira pergunta vai para o Marlos.
Marlos, a tua contratação gerou meio que uma novela aqui no Atlético, porque você veio assistir um jogo da Copa do Brasil, depois teve a entrevista do presidente Petralha falando que, te elogiando bastante, mas falando que não se encaixaria no plano de jogo do Atlético. Eu queria que você comentasse o que rolou, assim, essa reviravolta, os bastidores aí dessa novela, cara. Boa tarde. Negociações são sempre complicadas, sempre vazam notícias de algum lado, de outro. Então, eu sempre tive um interesse em voltar. Comecei a conversar com o clube enquanto eu ainda tinha contrato com o Shakhtar, mas óbvio, sempre respeitando o meu clube, onde eu estava. E eu já tinha o interesse de não renovar com o clube, e nós conversamos bastante com o clube daqui, e eu dei, obviamente, prioridade, né, para poder estar aqui hoje, e negociações são realmente assim, às vezes sai notícia de um lado, notícia do outro, e ninguém sabe realmente a verdade. O que importa é que eu estou aqui, realizei um sonho, e espero contribuir da melhor forma possível para que o meu sonho e o sonho de todos se tornem um só e a gente conquiste vários títulos e várias coisas boas juntos. Perguntas do Pedro Melo, do Paraná Portal. Olá, boa tarde. Vamos às perguntas do Luca Dutra, da Jovem Pan Esportes. Opa, boa tarde. A minha pergunta é para o Ricardo Gomes, diretor. Ricardo, na última temporada, o Atlético foi muito bem nas Copas, né? Chegou a ser finalista na Copa do Brasil e campeão na Sul-Americana, mas acabou não tendo um desempenho tão notável no Campeonato Brasileiro. A chegada, né, do Marlos, do Hugo Moura, do Brian, visando o Campeonato Brasileiro, ou o foco do Atlético vai continuar assim nas Copas? Obrigado. Não da temporada. Prazer falar com você, mas visando a temporada. Copas e campeonato. Um time mais forte e teve sucesso nos anos anteriores, mas a intenção do clube é fazer ainda melhor, não só nas Copas, no campeonato, que é a competição mais importante. Vamos às perguntas do Pedro Melo, do Paraná Portal, que restabeleceu a conexão. Oi, boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o Hugo Moura. Hugo, você foi contratado numa posição que o Atlético se reforçou bastante para essa temporada. Queria saber como que você vê toda essa concorrência hoje na sua posição no elenco do Atlético. Obrigado. Boa tarde. Fico feliz de estar podendo jogar ao lado desses jogadores que foram apresentados e que já estão no Atlético. Jogadores de muito potencial, e eu fico feliz de estar podendo brigar a vaga por ele. Vou fazer meu trabalho, muito focado, e que podemos fazer uma excelente temporada para ajudar o Atlético. Vamos às perguntas do Pedro Ramiro, da Rádio Craque Neto. Perdemos a conexão com o Pedro, então vamos às perguntas do Eduardo Demeterco, do Comunica Mais Esportes. Boa tarde a todos. A minha pergunta vai para o Marlos e também para o Brian Garcia. Marlos, eu queria saber de você, o Atlético sempre teve na visão dos jovens, sempre teve muita gente para se olhar no espelho e pensar, putz, eu olho esse cara como exemplo. A gente tem o Lúcio como exemplo, e hoje em dia os jovens tendem a olhar mais para você dentro de campo para conseguir encontrar em você uma forma de jogar lá na frente. Como é que você encara essa responsabilidade diante dos jovens dentro do Atlético, tanto nas categorias de base quanto até mesmo os torcedores? E para o Brian Garcia, eu queria saber de você, Brian, como que você se sente mais à vontade de jogar dentro de campo? Garanto que isso é uma das grandes dúvidas do torcedor hoje em dia. Você prefere jogar mais perto da defesa, mais em direção ao ataque? Como você se sente mais à vontade dentro das quatro linhas? Obrigado. Boa tarde, né? Eu sempre que tive no Shakhtar, né, nesses últimos anos, eu tinha essa responsabilidade de poder
jogar ao lado dos mais jovens, de ter um certo tipo de liderança técnica. E para mim isso já é praticamente normal. A Ucrânia é um país diferente, né? O clube diferente na forma de pensar. Então, nisso eu já estou bem acostumado. E óbvio que a gente, ao longo do tempo no futebol, acaba pegando experiências, porque disputamos muitas competições, nós temos muitos jogos pelas costas e também muitos treinadores, né, que passaram nas nossas carreiras. Então, a única coisa que a gente consegue mostrar para os jovens são as experiências que a gente conseguiu no decorrer dos anos, no decorrer das competições. Cada competição é uma forma diferente de pensar, então fico muito feliz de poder fazer parte da vida desses jovens, desses jogadores que estão começando e espero ajudar da melhor forma possível de toda a minha trajetória aí que eu tive no futebol para poder ajudar os mais jovens a chegar mais longe ainda do que eu cheguei. Perguntas do Eduardo Oliveira, do portal Tretes. Desculpa. Vamos na resposta do Brian. Me caracterizo por ser más defensivo, pero el año pasado estuve en el equipo que estuve, me pusieron más defensivo. Y de ahí, pero la verdad a mí me gusta lo difícil, y así donde me pongan puedo jugar. Agora sim, as perguntas do Eduardo Oliveira, do portal Tretes. Boa tarde ao Brian, ao Marlos, o Hugo e o Ricardo Gomes. A minha pergunta vai para o Marlos. Marlos, recentemente, o seu ex-companheiro de clube, o Tyson, deu uma entrevista falando que os dirigentes do Shakhtar eram muito inflexíveis e intransigentes quanto à saída de jogadores. Eu gostaria de saber a versão do Marlos. Por que você ficou tanto tempo no Shakhtar, né, não saiu para outro time na Europa, né, se foi um desejo seu ou um desejo do próprio Shakhtar? Boa tarde, Brian. A resposta é uma só. Eu fiquei tanto tempo assim porque é um clube maravilhoso, um clube onde te respeita muito, não só como atleta, mas como pessoa. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum dirigente, muito pelo contrário, eu considero todos que estão lá como minha família, como pessoas que eu aprendi a gostar, conviver, e sempre tive bom relacionamento com todos. Óbvio que eu tive oportunidade, né, de ter saído do Shakhtar, infelizmente ou felizmente o presidente não optou por eu não sair. Tive muitas propostas do futebol europeu na época e em nenhum momento eu tive frustração, tive algum tipo de negatividade. Sempre fui um jogador que sempre entendeu, né, o clube, sempre entendeu as suas ambições e nunca, como eu disse, negativamente, sempre pensando positivamente pelo lado do clube, porque se eles queriam tanto que eu ficasse lá, alguma razão tinha. Então, se o Tyson teve algum problema ou não, isso é problema dele com os diretores do Shakhtar, e pelo que eu conheço dele, que foi um companheiro meu por muitos anos e um amigo pessoal que eu tenho, ele também foi muito feliz dentro do clube, foi muito contente. Às vezes pode ser que exista algum tipo de restrição em alguma transferência, alguma coisa, mas isso foi ele que disse, então, da minha parte, não tem nenhum tipo de negatividade. E as perguntas do Caio Renza, do Sport News Mundo. Boa tarde a todos, bem-vindos ao Atlético sempre, né? Minhas perguntas vão para o Marlos, a primeira,
que o Atlético perdeu o Nicão, que é um grande ídolo da história do Atlético, e como ele vê a responsabilidade de substituir o ídolo, que foi muito pedido pela torcida, a contratação do Marlos sempre. E a minha segunda é para o dirigente Ricardo Gomes, que chegou recentemente ao clube, e junto com o Alexandre Matos elevaram muito o nível das contratações do Atlético. E com essas contratações, qual que são os principais objetivos do Atlético na temporada? Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, eu não vim para o clube para substituir ninguém. Respeito a história do Nicão dentro do clube. Foi um jogador que teve uma passagem marcante, né, com alguns gols importantes. Isso é bom para o clube, bom para ele, que também ficou marcado na história do clube. Eu vim para fazer o meu trabalho, para mostrar tudo aquilo que eu mostrei na Ucrânia, onde eu também fui muito feliz, e espero que com a ajuda dos meus companheiros, das pessoas que trabalham dentro do clube, eu possa também fazer a minha história, marcar o meu nome dentro do clube, e para isso a gente sabe que é um trabalho coletivo, um trabalho onde envolve muitas pessoas. O que eu percebi nesses poucos dias de clube, que é um clube onde te dá toda a estrutura para você poder fazer isso. São pessoas que desde o dia que eu cheguei me ajudaram muito na questão de adaptação dentro do clube. São grandes profissionais. Agora contrataram um staff técnico muito forte, com o Ricardo, Carlinhos, Alexandre, Paulo Miranda. São pessoas muito influenciáveis, né, no futebol, o Paulo Autuori. E acredito que quando você junta tanta gente boa dentro de um elenco, as coisas ficam meio difícil de não dar certo. Então, como eu já disse, fico muito feliz de estar participando desse projeto e espero agregar o máximo possível para que a gente possa colocar o Atlético sempre na prateleira de cima. E Alexandre, Paulo Autuori, estamos cooperando para o melhor para o Atlético. Isso tinha na forma o melhor do Atlético, isso há anos, é a formação. A formação é uma das melhores do mundo. O Paulo chegou há alguns anos. A minha chegada com o Alexandre, já estava o Paulo Miranda e outros profissionais do mercado são assim capazes, e espero que o Marlos tenha razão, que a gente consiga fazer esse trabalho da forma o que eles fazem no campo, que a gente consiga fazer da mesma forma fora do campo, com qualidade. Esse é o nosso objetivo, mas guardando essa ideia cultural do Atlético, da ótima formação. Agradecemos a participação dos atletas Brian Garcia, Marlos e Hugo Moura e convidamos os atletas Vitor Bueno, Matheus Fernandes e Pablo para participar da segunda parte da entrevista. Primeira pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Oi, meninos, sejam bem-vindos. Primeiro eu quero fazer uma pergunta ao Pablo e também para o Ricardo Gomes. Pablo, quando você saiu do Atlético, era um Atlético campeão da Copa Sul-Americana.
E agora você volta com o Atlético novamente, campeão da Sula, campeão da Copa do Brasil, teve um Paranaense no meio do caminho, enfim. Um Atlético que elevou o seu patamar nos últimos anos. Como é que é para você saber que você está voltando ao clube que, né, te projetou para o futebol, que você tem todo esse carinho nesse novo estágio e sabendo que você é uma das contratações que o Atlético aposta para que esse estágio seja ainda mais elevado em 2022? E para o Ricardo, a gente está falando aqui de contratações, né, de alto quilate que vão ajudar o Atlético, mas o seu trabalho, o trabalho do Paulo Autori também são muito importantes para que um 2022 seja de sucesso. Se você pudesse explicar para a gente o que vai ser, né, diariamente, esse suporte seu e do Autori para que tudo dê certo na temporada. Boa tarde, Monique, boa tarde a todos. Primeiro, eu estou muito feliz em estar voltando para um clube que eu posso falar que é minha casa, é onde eu cresci, onde eu morei muito tempo. Cheguei muito novo e sabia desde quando eu cheguei as ambições que o presidente tinha, que a instituição Atlético tinha, e vemos isso chegando nesses objetivos de ser uma equipe grande, ser uma equipe organizada, ser uma equipe correta, e ser uma equipe do primeiro escalão do futebol brasileiro, e o Atlético faz parte disso. Tem ambições, espero ajudar da melhor maneira possível e continuar fazendo uma linda história aqui e que o clube continue fazendo uma linda história. Nós, acho da última coletiva, citado pelo presidente, as funções, né? O Alexandre mais no mercado, eu com o Paulo na parte técnica, né? Nós vamos compartilhar informações, evidente, com o Alberto Valentim, que é o nosso treinador, compartilhar informações e conhecimentos para que o ano fique ainda melhor através da troca. As trocas são diárias no Atlético. Troca de informações, troca de conhecimentos. Perguntas do Robson de Lázari, da Transamérica e da Rede Massa. Olá, boa tarde a todos vocês aí que agora estão na mesa. Tem uma pergunta para o Pablo, uma para o Vitor Bueno e uma para o Ricardo Gomes. Pablo, em 2018, teu melhor ano no clube, acredito até, pelo menos na minha opinião, o melhor ano da carreira, você marcou 18 gols e sem jogar nenhuma partida de estadual, só jogando as principais competições. Qual que é a meta de gols para esse ano de 2022? Para o Vitor Bueno, depois de 3 anos no São Paulo, a análise geral que a gente vê é que o Vitor Bueno foi muito bem no Santos e não conseguiu ir tão bem no São Paulo. Você entende que é um momento assim de retomada, de mostrar que aquele jogador que surgiu tão bem no Santos pode realmente elevar o nível agora com a camisa do Atlético? E para o Ricardo Gomes, falando da área técnica e de jogadores, queria saber se o volante Eric vai ser utilizado como lateral direito agora, ele está treinando assim ou não, está brigando por posição no meio de campo, e se o atacante argentino Thomas Coelho está em negociação e vem para o Atlético ou não. Obrigado. Primeiro, eu acho que o jogador não tem que colocar essa meta, se ele colocar tem que ficar em segredo. A ambição do clube eu acho que é muito, muito maior que metas individuais. E o objetivo do jogador, não só meu, como de todos os meus companheiros, é ajudar fazendo gols, dando assistência, fazendo grandes jogos, enfim. Então, acho que a nossa meta é estar unidos para conseguir o objetivo do clube, que é bem claro, que é chegar para ser campeão em todas as competições. Boa tarde. Realmente, na minha carreira, o meu melhor momento foi vivido no Santos. Praticamente os 3 anos que eu fiquei lá foram um total de alto nível, até a minha lesão. Saí, fui para a Ucrânia e voltei ao São Paulo. Não concordo totalmente com a sua pergunta. Cheguei bem ao São Paulo. Tive um final de temporada muito assim importante para a equipe. Classificamos para a Libertadores. Pude fazer o gol dessa classificação. Começamos muito bem o Campeonato Paulista, onde eu era o líder de assistências e um dos protagonistas da equipe. Não sei se você se lembra. E veio a pandemia. Com a pandemia tudo mudou.
Realmente as coisas caíram um pouco e 2021 foi um ano totalmente aquém daquilo que eu vivi na minha carreira. Fora de posição, triste, jogando num lugar que eu nunca joguei na minha vida, e sendo cobrado como se eu fosse o titular da equipe, como se eu tivesse feito 60, 50 jogos, mas se você for olhar meus números, de 30, 32 partidas, a metade delas foi entrando nos últimos 15 minutos finais. Enfim, águas passadas, não quero falar do meu passado, eu estou aqui no Atlético hoje para fazer uma nova história, para a minha vida, para a vida do Atlético. Espero ser muito feliz aqui. Para começar, fui muito bem recebido, eu agradeço ao Ricardo e a toda a diretoria pela confiança, e é isso que a gente busca. Boa. A relação ao Coelho é uma possibilidade cada vez mais forte, mas ainda em negociações. Agora fica faltando a indicação do Alberto, porque eu e o Paulo ajudamos a montagem do elenco, mas a utilização do atleta fica por conta do Alberto junto com o Paulo. Perguntas do Tiago Ribeiro, da RPC. Fala, pessoal, tudo bem? A minha primeira pergunta é para o Pablo. Pablo, você é um cara que, por exemplo, eu te sigo nas redes sociais, eu sei que você é um cara ativo e você deve ter visto todo o movimento que a torcida do Atlético, quando surgiu a possibilidade de você rescindir o contrato com o São Paulo, e a partir do momento que eles viram que você rescindiu e o que você abriu mão para poder voltar ao Atlético, você que já era um ídolo, pelo menos na minha visão, volta muito maior do que você saiu. Eu queria saber o que você tem para dizer para a torcida do Atlético e o que ela pode esperar de você. Para o Matheus, o que você acha de vir para um clube que tem tanto jogador de nível para uma mesma posição? E para o Vitor, uma resposta bem rápida também, o quanto que o Pablo te ajudou a te convencer para você também estar hoje aí no Atlético? Valeu. Olha, que nem eu disse, muitas pessoas não sabem, mas o meu sim para o presidente já está acontecendo desde dezembro, que eu já tinha dado o meu sim para o presidente e gostaria de saber se o clube me queria. Ele disse que as portas estavam abertas para essa volta e eu estou muito feliz, cara, muito feliz. O que eu posso falar para a torcida é que só agradeço pelo carinho. E eles vão continuar vendo o Pablo se dedicando, se doando, se entregando por essa camisa, porque tem muito tempo vinculado a esse clube. Minha família torce para esse clube, meus amigos sempre vêm ao estádio, todo mundo torce pela gente, enfim, tem muitos amigos aqui em Curitiba, 12 anos de clube, 7 anos na base desse clube. Foi aqui que eu saí da fase adolescente para me tornar um homem. Esse clube me deu todo esse carinho, todo esse suporte. E a minha forma de retribuir é jogando futebol e fazendo o meu melhor sempre, em todos os jogos, em todos os treinamentos, e honrando essa camisa. É isso que eu tenho que falar para o torcedor. E agradecer sim por todas as mensagens que eu recebi, de pessoas que eu não conheço, de grandes amigos aqui da cidade. Só tenho que agradecer e vamos fazer sempre o melhor por esse clube, porque esse clube é gigante, continua crescendo, a ambição e o objetivo sempre do clube, e eu quero fazer parte disso. Boa tarde. Eu vejo com bons olhos, tem bastante jogadores na posição, porque gera uma disputa sadia. Então, naturalmente, eu vou ter que estar sempre no meu melhor, e o meu companheiro também, para poder estar à disposição do nosso treinador. E para o clube também é muito bom isso, ter uma quantidade boa de jogadores na mesma função, sai um, entra outro e não cai o rendimento da equipe. Então, eu acho que é trabalho sempre, qualidade todo mundo tem, e vamos buscar cada um o seu espaço, com dedicação, sabedoria e trabalho no dia a dia. Respondendo a sua pergunta, até uma história engraçada, porque o Pablo não sabia que eu ia vir. Eu sabia que ele ia vir, mas ele não sabia. Não podia vazar. E aí, quando eu rescindi com o São Paulo, tal, as conversas ficaram mais rápidas, tal. Aí eu liguei pro Pablo e falei que eu estava vindo, tal. Ele ficou muito feliz, mas eu já tinha conversado com alguns jogadores que aqui
jogaram, Cucita, que joga aqui, que é muito amigo meu, e enfim, não tem que falar do clube, mas o Pablo sempre falou que era um clube muito bom, enfim. E ele só ficou sabendo depois, ele não sabia que eu ia vir. Perguntas do Diogo Souza, do 12 Esportes. Boa tarde a todos. Primeira pergunta vai para o Pablo. Pablo, você comentou que já tinha dado sim ali para o presidente já em dezembro, e na época ali tinha até uma proposta do Ceará, cara, e o presidente do Ceará falou que teu pai que não tinha aceitado e tal, e rolou todo aquele drama também do teu pai ali no passado, quando você estava no Atlético, cara, o quanto ele é importante para você ali, o quanto ele te influencia para esse acerto aí, para essa volta ao Atlético. Para o Matheus, com relação à passagem dele pelo Barcelona, como que foi o período lá, o que dá para trazer de experiência de lá, e o que acabou dando errado para ele retornar ao Brasil. E para o Ricardo, se tem alguma posição ainda que o Atlético procura, se tem alguma posição carente aí que o clube ainda procura no mercado. Obrigado. Olha, respondendo sua pergunta, primeiro eu agradeço todas as propostas e todos os clubes que queriam que eu fizesse parte dos seus projetos, mas eu já tinha bem claro para onde eu queria vir, que eu queria ir naquele momento, já estava, assim, meu coração já dizia isso. Eu lembro um jogo no Morumbi, São Paulo e Atlético, depois do jogo, eu fui lá no vestiário e falei para o Paulo Autuori, falei, Paulo, eu quero voltar para o Atlético, desejo isso, sonho com isso, e as coisas foram acontecendo para eu estar aqui de volta. E em dezembro a gente já começou umas conversas, e meu pai é um cara muito muito correto, sempre foi jogo aberto comigo, mas é meu pai, é o cara que trabalha comigo, é minha grande referência, com certeza escuto meu pai muito, em maioria das decisões, mas eu acho que com o atleta ele tem que tomar a sua própria decisão. A decisão de não participar de outros projetos, de outros clubes, foram todas decisões minhas, foram decisões que eu, junto com minha esposa, a gente tomou juntos, porque sou eu e ela que vai tá na cidade, tá em outro lugar, e a gente tomou essas decisões juntos. Eu, obviamente, com uma palavra óbvio mais forte, porque eu que vou fazer parte do projeto, mas foi uma decisão totalmente minha, e eu com certeza respeito meu pai me influencia bastante em muitas coisas, mas quem toma todas as decisões sobre a minha carreira e sobre aonde eu vou jogar, onde eu vou estar, sou eu. E eu estou muito feliz de estar no lugar que eu e toda a minha família queria que eu estivesse. E quanto à minha passagem no Barcelona, né? Foi uma passagem um pouco conturbada, né? Tiveram muitas coisas que não foram do meu agrado, mas eu pude aproveitar bastante o momento que tive lá, com grandes jogadores, uma cidade maravilhosa, né? E tiro isso de proveito, né? Poder estar treinando, trabalhando no mesmo ambiente que o Messi, né? Coisa de sonho, né? Eu tive essa oportunidade, então aproveitei o máximo, tirei o que tive que tirar de melhor, né? Para poder estar sempre evoluindo. E em relação ao elenco, o elenco não está fechado, mas estamos apresentando 6 jogadores de grande qualidade. E você, como bom jornalista, você pensando num 7º, mas não é. Nós estamos aqui, vamos ouvir diariamente o corpo técnico, o Paulo, mas com esses 6 jogadores estamos bem satisfeitos e não precisamos, assim, não temos uma posição com carência, mas estamos atentos. Perguntas do Luca Dutra, da Jovem Pan Esportes. Boa tarde, a minha pergunta vai para o Matheus Fernandes. Matheus, você terminou o ano passado como titular no Palmeiras, principalmente liderando os jogos no qual a base foi selecionada para enfrentar o Cuiabá, enfim, outros jogos, e agora você chega por empréstimo no Atlético. E eu queria saber o que você espera melhorar no Atlético, né, como jogador individual, e o que você espera do Atlético
no auxílio desse seu desenvolvimento? Obrigado. Eu venho para o Atlético, né? Um clube extremamente vencedor, um clube que está brigando sempre por título todo ano, e me fez uma proposta que eu não podia recusar. Tive poucas oportunidades no Palmeiras, mas acredito que os últimos 3 jogos que eu pude fazer, eu aproveitei da melhor forma, dando o meu melhor. E acredito que é mantendo o trabalho, cara. As coisas vão fluir naturalmente. Confio totalmente no clube, toda a comissão e todo o staff, e dos meus companheiros também, que já pude fazer bastante amizade aqui. E estou muito confiante, muito contente. Espero fazer um bom ano e com títulos, de preferência. Perguntas do Pedro Melo, do Paraná Portal. Está com o microfone desligado, Pedro. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, a minha pergunta para o Matheus Fernandes. O primeiro jogo do Atlético oficial desse elenco principal é contra justamente o Palmeiras, na Recopa. Como que você pode ajudar o Atlético, dentro e fora de campo, contra um elenco que você conhece muito bem? E para o Vitor Bueno, gostaria de saber se ele já sabe da responsabilidade da camisa 8 no Atlético, que foi vestida por muitos anos pelo Sicupira, que é o maior ídolo da história do clube, o maior artilheiro da história do clube, e tem um peso muito grande essa camisa 8, se ele já conhece essa história e da responsabilidade de vestir a 8. Um jogo contra o Palmeiras, né? É um clube que eu conheço, trabalhei lá, tenho bastantes amigos, mas acredito que fora de campo eu não posso fazer nada, né? Que o que resolve mesmo é dentro de campo. Mas eu vou dar o meu melhor, o que eu puder fazer para poder ajudar a minha equipe, né? E é isso, cara. Não tem muito o que falar do adversário no momento. E acho também que o nosso treinador já tem todas as informações que precisa e estamos concentrados, trabalhando para isso e focados sempre. Uma camisa de peso aqui dentro do clube. Um dos maiores jogadores que já vestiram essa camisa. Me sinto honrado em vesti-la. É o maior artilheiro de toda a história do Atlético. Vou fazer de tudo para fazer por onde de estar vestindo a camisa 8 todos os dias. Fazendo muitos gols, se Deus quiser, e ajudando sempre a instituição Atlético Paranaense. Perguntas do Eduardo Demeterco, do Comunica Mais Esportes. Boa tarde a todos. Pablo e Vitor Bueno, vocês dois, de certa forma, já têm um entrosamento maior, junto com além da outra equipe, por conta de já terem atuado juntos no São Paulo. Como que vocês pretendem utilizar essa força em dupla que vocês têm? E Pablo, desde o primeiro momento que você realmente voltou para o Atlético Paranaense, qual foi a sensação que você teve quando você pisou em Curitiba e pensou, isso realmente aconteceu, eu consegui, voltei para casa? Qual foi a sua sensação? Obrigado. Quer começar respondendo? O Pablo, além de ser um grande atleta, é um grande amigo que eu tenho fora do futebol. Mas dentro de campo, espero poder ajudar da melhor maneira possível ele. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar. O que às vezes que jogamos juntos, fomos bem, algumas vezes não, mas enfim, com mais sequência, com mais oportunidade, tenho certeza que vai dar tudo certo. Espero poder dar bastante assistência para ele aí. E, enfim, quem vai ganhar com isso é o Atlético. Eu também espero que dê muita assistência. O Vitor é um amigo, que nem ele disse, não só dentro do clube, mas fora do futebol. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, como todos que chegaram, como todo o elenco que manteve a base, que foi campeão da Sul-Americana, que chegou na final da Copa do Brasil, enfim, o elenco é um time muito bom. E sobre a minha chegada, cara, a ansiedade que eu tô desde quando acabou o Campeonato Brasileiro, era para eu estar aqui na final da Copa do Brasil. Infelizmente não pude, porque peguei uma doença, enfim, e fiquei mal, e não consegui, não pude vir. Mas a ansiedade que eu estava, assim, minha família viveu isso comigo, e foram 45, 50 dias aí de muita ansiedade. E foi uma felicidade assim imensa quando tudo deu certo, quando eu cheguei em Curitiba. Na verdade, eu estava só esperando assinar o que tinha que assinar lá para vir logo para Curitiba, e foi o que aconteceu.
E eu estou muito feliz. Assim, a minha felicidade eu não consigo explicar em palavras o que representa o clube para mim. Que nem eu disse, eu cresci dentro desse clube, eu vi esse clube evoluir, crescer cada vez mais, as ambições do clube serem conquistadas e o clube querer mais, crescer mais, sempre melhorando, sempre se atualizando, com uma organização incrível. E com certeza hoje no futebol brasileiro é um clube que todo jogador sonha em jogar, sonha em vir jogar no Atlético Paranaense. Isso é um motivo para mim também de orgulho, porque eu sou um menino da base que cresceu escutando que o clube tinha todas essas ambições e hoje chega no momento que está conquistando isso. Então é um motivo de muito orgulho para mim e de muita felicidade. Perguntas do Caio Remza, do Sport News Mundo. Boa tarde a todos de novo. Pablo, minha primeira pergunta é para você. Como foi esse reencontro seu com companheiros de time que você jogou junto em 2018, tudo, em 2019, foi muito feliz. E a segunda é para o Ricardo Gomes, que se esse ano a pressão para títulos no Atlético é maior do que nos anos anteriores ou se continua a mesma sempre? Olha, eu já venho conversando com o Thiago, com o Santos já há algum tempo, mandando mensagem para o Paulo Autuori, para o Márcio Lara, enfim, enchendo o saco, resolve logo, eu quero ir. E hoje eu estou aqui, estou muito, muito, muito feliz de estar trabalhando com eles novamente. Hoje, se eu não me engano, é meu segundo dia no clube e vou aproveitar cada momento que estiver para ajudar os mais novos, ajudar as pessoas e ajudar o clube a conquistar os objetivos que está traçado. A barra está mais alta. Está claro, a chegada dos 6 tem que ir muito bem nas competições, nas Copas e na principal, que é o brasileiro, sem falar da Libertadores. Então, estamos jogando em todas as pontas, tentando protagonismo. Essa é a nossa fácil falar e depois, claro, você tem que comprovar. Assim como o Pablo, faltando palavras, com certeza as situações é muito mais fácil. O prazer que ele sente ao voltar ao Atlético, ele pode ser mais representativo nas atuações no campo do que nas palavras, porque faltam palavras por emoção e essa emoção ela tem que ser sentida, isso tem que espalhar, isso é uma coisa que tem que ser durante o ano com todas as forças. A minha ideia estou chegando, mas sentindo nesse clube tem uma coisa forte, uma excelente formação e agora com novas ambições de novos títulos. Isso, a pressão vai aumentar, é evidente. E as últimas perguntas são do Eduardo Oliveira, do portal Tretes. Boa tarde, Vitor Bueno, Matheus Fernandes e Pablo. A minha pergunta é para o Vitor Bueno. A gente já viu você jogando como um meia centralizado, um meia aberto pelos lados e até como um homem de área. Eu gostaria de saber se você já conversou com o professor Alberto Valentim, né? Se você já externou o seu desejo de onde você pode jogar e se ele também já falou com você o que ele espera de você, né? Qual posição você pode se encaixar no esquema tático dele. Boa tarde. Ainda não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, apenas de me apresentar. Eu não conhecia o Alberto, ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele. Foram pouco tempo de conversa, até porque ele estava dando treino. Enfim, eu sempre fui um meio de criação até chegar ao profissional. A minha base toda, até os 19, 20 anos, que foi quando eu cheguei no Santos, eu sempre joguei de 10. No Santos, me passaram para o lado e foi onde eu tive o meu maior momento na minha carreira, então eu conheço bem a posição também. Agora de 9, foi no último ano que eu joguei no São Paulo e é uma posição assim, o professor chegar em mim e falar que precisa, tudo bem, vou fazer, mas não é uma posição que eu gosto de jogar, não é uma posição que eu estou adaptado. Eu não gosto de ficar
parado ali, esperando a bola chegar. Eu gosto de estar sempre circulando no campo com liberdade para se movimentar, enfim. Então, onde eu mais me sinto bem é jogando onde eu já conhecia, que era de 10, ou onde eu fui muito feliz na quase toda a minha carreira aí, que é aberta. Agradecemos a participação de todos os atletas, do Ricardo Gomes e dos jornalistas, e desejamos boa tarde a todos.